Oi, gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês um vídeo diferenciado, no qual eu vou reagir a resenhas negativas de livros que eu favoritei ou eu amo muito. Mas antes da gente começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Por favor, deixarem um like, compartilhar o canal com os amigos, a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se forem comprar qualquer coisa, compre usando os meus links, estarão linkados aqui embaixo. E todos os livros que eu citar estarão linkados também aqui embaixo no box de descrição. Todas as minhas redes sociais e do editor também estarão aqui embaixo. Então é isso, vamos pro vídeo. Antes da gente começar, eu queria falar que essas resenhas eu peguei lá no Scooby, que é uma plataforma ou um aplicativo no qual a gente sempre troca algumas ideias sobre livros. É lá que a gente arruma a estante, né? Fala quais livros a gente já tem, quais a gente quer, quais a gente vai se desfazer, qual nós demos notas. E então essas resenhas eu peguei de lá. Só que antes disso eu queria falar que eu não vou citar aqui o nome das pessoas que fizeram nessas resenhas, porque o intuito aqui é só pra gente se divertir e não julgar a opinião de cada um, até porque opinião, cada um tem a sua, entendeu? E nós devemos respeitar a do outro. O primeiro livro que eu peguei aqui pra olhar as resenhas negativas é Evelyn Hugo. Eu já trouxe uma resenha anteriormente aqui no canal, e é um livro assim que eu dei 5 estrelas, favoritei, chorei horrores e eu amo de paixão. A primeira resenha deu 4 estrelas. Assim, é uma nota muito boa, na verdade, só que eu achei interessante o comentário da pessoa. Ela colocou bem assim, clássico. Esse livro com certeza irá se tornar um clássico. Eu também concordo e gostaria que acontecesse, entendeu? Porque muito bom a história. A escrita é gostosa de se ler, os personagens envolventes e as dores de ser uma mulher bi e latina numa Hollywood do passado. A história de Evelyn é necessária. Aí eu fico pensando, a pessoa falou tudo isso, falou que é um livro que vai se tornar um clássico, que é muito bom, não sei o que, e deu 4 estrelas. Gente, quando eu gosto de eu não sei se é porque eu sou muito emocionada ou o que acontece, mas quando eu gosto de uma história nesse ponto, assim, de falar que vai virar um clássico, que me marcou, que é muito bom, tem representatividade, etc., eu dou 5 estrelas, é a favorita, entendeu? A pessoa deu 4 estrelas. Eu não entendi, mas tudo bem. Lembrei daquele meme, amei 1 estrela. Não fez sentido, como que eu vou dar 4 estrelas se falo tudo isso do livro, gente? Pelo menos 4,5, né? Calma aí. Olha, essa aqui deu 2 estrelas. Gente, a pessoa dá 2 estrelas pra Evelyn Hugo. Olha, essa pessoa tem coragem. Essa tem coragem. Falou bem assim, o título é razoável. Razoável. Primeiro livro que leio da autora e confesso que esperava mais. Observações. Não venha me dizer que eu li errado e que eu devo ler de novo. Essa é a minha opinião, então respeite, por favor. Gente, ela tá agressiva, calma. Calma. O maior segredo da trama fica por conta de um ex-marido e não da protagonista. Acho que não, mas tudo bem. Achei todos os personagens rasos e mal caracterizados. Gente, como assim? A tal Evelyn Hugo, o que tem de extraordinária? Ter se casado 7 vezes. Mas, gente, a história justamente é sobre como esses casamentos afetaram ela e o porquê que esses casamentos aconteceram. Na verdade, a gente não foca no casamento, a gente foca no desenvolvimento da personagem, entendeu? O casamento meio que é em segundo plano, porque a gente foca na personagem, na Evelyn Hugo, na caracterização e humanização dela. Os 7 maridos são definidos com adjetivos no título de cada capítulo. E isso é o máximo de caracterização dos mesmos. Mas, gente, a história é focada nela. Não é imagina se fosse um livro focado nos 7 maridos mais ela. Eu tenho 1000 páginas do livro. Dou 2 estrelas porque a escrita da Taylor é muito fluida e objetiva, mas penso que ela poderia ter conduzido a história de outra forma. Acredito que o filme será melhor. Eu acho assim, que realmente o filme pode ser que seja melhor, no sentido de a gente visualizar as coisas que acontecem ali e a gente ter uma emoção a mais. Eu acho que tem muitas das cenas que acontecem no livro que realmente, se fosse um filme ou um seriado, a gente ia realmente chorar, se acabar mais do que no livro. Mas eu não entendi essa parte do segredo ser do ex-marido. Não, gente, tipo, envolve o ex-marido, mas o que aconteceu ali tudo, na verdade, foi porque a Evelyn tinha um dedo metido ali, entendeu? Todas as situações que acontecem ali foi por causa da Evelyn ali, ou a Evelyn estava envolvida, porque a história é sobre ela, sobre essa pessoa, entendeu? Esse ser humano que se tornou uma Evelyn, a super estrela de Hollywood. Tudo bem, né? O próximo também deu 4 estrelas. Evelyn Hugo e Cia. Realmente, Evelyn Hugo e Cia faz sentido, porque é a Evelyn e os coadjuvantes dela. Aí vem assim, Os 7 Maridos é um livrão e pronto. Realmente, gente, é um livro que nossa, é muito, muito bom. Porém, confesso que senti falta de mais desenvolvimento e profundidade em todo o resto que não fosse ela.
Na verdade, eu acho que por ser um livro focado numa personagem X, que a gente vai ver o crescimento dela, né? São romances de crescimento, praticamente. Até foi muito bem desenvolvido os outros personagens. Eu acho que a gente se apega a todos os outros personagens. E alguns a gente até vê em outros livros dela. Então eu acho que teve sim desenvolvimento dos personagens. Porque o livro é voltado pra ela. Então acho que teve sim. O ritmo do livro dá uma sofrida da metade para o final. E os maridos perdem significância na trama. Tirando isso, o livro corre bem e o plot do final é top. Tem muita gente que critica o final, mas eu gosto bastante dos 2 últimos plots, sabe? Do que acontece com a Evelyn e do realmente o plot. Eu gosto bastante. E chorei bastante também. Mas eu acho que a parte do sofrido no final, eu acho que não faz sentido não, porque do meio pro final, cara, todo momento você vai se envolvendo na trama, vai gostando, vai se envolvendo, vai chorando, vai ficando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Então, não sei se eu concordo não. Agora a gente vai pra Daisy Jones e The Six. Também é um livro que eu gostei bastante, menos do que Evelyn Hugo, mas eu ainda gostei bastante. E é um livro que fica na sua mente, entendeu? Tipo Evelyn, você acha que vai dar nada, daqui a pouco, daqui 15 dias você tá sofrendo ainda pela história. E foi mais fácil achar críticas negativas de Daisy do que de Evelyn, por incrível que pareça. Evelyn eu tive que procurar um pouco mais, e mesmo assim algumas ainda eram 4 estrelas. Daisy não, eu achei medianas e algumas até com baixa estrela, bem mais fácil do que Evelyn. A primeira pessoa, ela fala bem assim, ela deu 2 estrelas e o título é Né. Qual é o plot desse livro? Nenhum. Chato. Sério, o livro que é para ser tipo uma biografia não entrega nada. Nenhum momento de tensão. Nenhum plot minimamente interessante e várias histórias secundárias igualmente desinteressantes. Gente, como assim essa pessoa leu errado? Agora eu posso falar pra vocês, essa pessoa leu errado porque não faz o menor sentido. Gente, o livro inteiro é tenso, porque você vai vendo vários pontos de vista de uma mesma situação e você vai vendo as contradições, vai ficando, meu Deus, como que vai acontecer? Principalmente que a gente já inicia a história de Daisy sabendo que a banda não tá junto. Então a gente já inicia nessa tensão de saber, meu Deus, o que aconteceu pra esse final ter acontecido, né? Então, e a questão da história secundária, gente, ela desenvolve muito bem os personagens secundários. Aqui a gente tem um foco maior na Billy e na Daisy, só que os outros personagens ali em volta são maravilhosos, porque eles têm vários pontos de vista da história, de tudo, que torna a trama, né, dessa forma de narrativa, né, de como se fosse uma entrevista, muito mais interessante. Gente, que horror essa resenha. O próximo deu 4 estrelas e falou bem assim, achei um livro mediano. Os personagens são ótimos, realmente, bem construídos, realmente. Complexos e com histórias incríveis, realmente, concordei com tudo. Gostei de ter diversas perspectivas da história. Realmente, essas várias perspectivas da história, dessa forma de narrativa, deixa a história muito rica, porque como é narrado de forma entrevista, se tivesse só os mesmos pontos, né, de perspectiva, seria muito chato. Então, por ser vários personagens e eles narrando várias situações, a gente vê situações muito engraçadas, tipo, o dia amanheceu com muito sol. E aí, no mesma situação, outra pessoa narra que aquele dia, na verdade, amanheceu chuvoso. Então, é muito interessante essa troca, né, de ideias. Porque nem todo mundo lembra exatamente o que aconteceu aquilo. E nem todo mundo tem a mesma interpretação daquela situação. Aí ela continua. De maneira geral, achei bem comum. É quase uma biografia. Eu acho que não, porque... Não, acho que não. Não. acho que discordo. Muito bem construída. Faz você querer ouvir as músicas da banda. Infelizmente, não existem melodias. É verdade. Eu acho que a questão... Pode ser a questão da tradução. Eu acho que talvez em inglês funcionasse melhor. Se fosse, por exemplo, um audiobook em inglês, talvez funcionasse melhor do que um livro corrido, li o texto, em português. Eu acho que a tradução acabou ficando... Nas músicas não me prenderam tanto quanto eu esperava. Não vi nada de extraordinário na história, mas o livro é bom. Olha, essa é uma história que, quando você termina de ler, você fala... talvez não tenha nada de extraordinário, realmente. Só que conforme você vai matutando, né, e fermentando aquela ideia daquela história, daqueles personagens, daquilo tudo, você vai vendo que é uma história realmente muito boa. Quando eu terminei, eu falei, nossa, que livro 4,5 estrelas, né? E aí, conforme eu fui pensando nos personagens e fui sentindo as emoções de cada um deles, entendendo algumas ações de alguns ali, ou até mesmo não entendendo, você vai percebendo que é um livro que te marca, entendeu? Que você passa dias e dias pensando naquela história. Então, eu acho que é um livro, assim, interessante. Tem alguns pontos negativos, claro, mas é um livro muito bom, assim, bem interessante. O próximo, ele deu 4 estrelas. Não é uma resenha negativa, mas eu acho muito engraçada a forma que a pessoa resenha a história. Em 5 linhas, define a história completa. Um ensinamento: não use drogas e não se case com italiano.
Observação, odiei o fulano. Aí fala que o Billy é chato, mas às vezes sensato. A Daisy é muito legal, mas parece uma adolescente de 15 anos. Amei. Gente, é completamente a história. Tem um momento que você odeia a Daisy, daqui a pouco você ama a Daisy. O Billy é a mesma coisa, você odeia ele, mas ama ele. E não se case com o italiano, gente, principalmente se você estiver muito doidona no hotel. O próximo ela também deu 4 estrelas, mas eu acho muito interessante a forma que ela comenta aqui, porque é um negócio que eu vejo acontecer muito. Que não aconteceu comigo porque eu já sabia, já esperava. Ela fala bem assim: comecei Daisy Jones e The Six com muita expectativa. Primeiro porque já havia lido Evelyn Hugo. Segundo porque todos que me recomendaram esse livro afirmaram ter devorado o livro em poucos dias. No meu caso, não me despertou esse interesse todo, mas o livro é sim muito bom. Amo que os finais de Taylor Jenkins Reid sempre surpreendem. Eu acho que realmente muitas pessoas que deram notas baixas, que eu vi algumas resenhas negativas sobre esse livro, foram pessoas que primeiro conheceram a autora por Evelyn Hugo e foram para Daisy Jones. Então vai com uma expectativa que, cara, é muito diferente as histórias de Daisy para Evelyn. A narrativa é diferente, os personagens são diferentes. A única coisa que permanece é a questão da personagem principal te despertar amor e ódio ao mesmo tempo. Muitas das pessoas que eu vejo dando nota baixa pra Daisy é justamente por causa disso, que vai com uma expectativa logo depois de ter lido Evelyn. E vão vocês aí que não leram ainda, sabendo que é completamente diferente. Então não vão com expectativa alta pra Daisy, só porque você amou Evelyn, entendeu? Porque são histórias, com narrativas, com personagens, com plots, com tudo diferente. E o próximo e último livro que eu peguei aqui foi Cor de Neve e Fúria, que eu também já trouxe resenha aqui pro canal, vou deixar aqui nos cards, que é o segundo livro da série de Acotar, né, que é Cor de Espinhos e Rosas, da autora Sarah J. Maas. É um livro que eu dei 5 estrelas, também favoritei, e é o melhor, assim, da série toda pra mim. A primeira resenha, a pessoa deu 3 estrelas. Falou bem assim: engulo preconceito com farofa. Eu estava com o pé muito atrás sobre esse livro. Foi tão problemático quanto o primeiro. Por mais que tenha frases bonitinhas e que o plot foi muito bem elaborado, não achei que compensou os pontos que me incomodaram. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Gente, eu acho assim, realmente, a série toda de Acotar tem problemáticas. E eu acho que ali tem alguns momentos que a autora realmente ofende algumas 10 mil etnias diferentes, entendeu? Mas, eu acho que do primeiro pro segundo tem uma melhoria tem uma melhoria significante, entendeu? Eu acho que as coisas que acontecem no primeiro livro são piores do que as coisas que acontecem no segundo. Eu acho que no segundo tem uma grande melhoria, principalmente nos personagens. Eu acho que a pessoa que a gente gostava, a gente desgosta, a pessoa que a gente desgostava, a gente gosta. E tem algumas explicações de muitas das coisas que as pessoas criticaram no primeiro livro. Claro que ainda tem problemáticas, a gente tá falando de Sarah J. Maas, né, gente? Mas melhorou, entendeu? Deu uma boa melhorada, assim. Então, acho que a gente tem que ler com a mão um pouco assim na mente, entendeu? Entendendo e compreendendo as problemáticas, mas não deixando de degustar e de aproveitar as leituras. A outra deu 4 estrelas e o título é Que Rolê Aleatório. Realmente, gente, esse livro é um rolê completamente aleatório. No começo eu estava achando muito chato, não estava me prendendo de forma nenhuma. Gente, como assim? Esse livro é o tempo todo você presa, porque é completamente diferente. Ó, a parte do rolê aleatório eu concordo, porque é completamente diferente esse primeiro livro do segundo. Esse segundo do primeiro é completamente diferente. Se você lê o primeiro, acha que é uma coisa, você lê o segundo e fala, meu Deus, mudou completamente as coisas. E as coisas que vão acontecer nesse segundo é, tipo assim, muita loucura atrás de loucura, principalmente do meio pro final. Mas a parte de não prender é um pouco... Nossa, entendeu? Eu fico, nossa, porque eu gostei muito desse segundo livro. Mas depois de um tempo começou a andar muito rápido e os acontecimentos importantes para o desenvolvimento da história foram começando. No final eu gostei da história e esse final já me deixa com vontade de ler o próximo. É, que nem eu falei, normalmente a Sarah J. Maas, ela tem uma receita de que o começo dos livros dela são sempre mais apresentam mais o mundo e situações e tal, e do meio pro final que vão realmente acontecendo os plots, as ações, etc. Mas esse livro, mesmo por demorar um pouco mais da ação em si, por a gente ter uma mudança muito drástica de caracterização de personagens, o que a gente amava, a gente começa a odiar, o que a gente odiava, começa a amar, eu acho que não é uma história parada, não, entendeu? Eu discordo um pouco dela nesse sentido. O próximo também deu 3 estrelas. Então, arrastado, forçado e não custava resumir acontecimentos e tacar logo fogo nesse conflito. Gente, eu não acho que seja arrastado e nem forçado, eu acho que foi uma coisa gradativa, entendeu? Eu acho que ali o casal ali foi uma coisa
construída gradativa, entendeu? Ele vai dando algumas ideias pra ela, vai ajudando ela a aprender a ler, escrever, vai ajudando ela ali nas coisas pessoais, dos traumas, entendeu? Nos passados dela. Então eu acho que foi uma coisa gradativa sim, entendeu? Talvez a parte do estamos juntos pra começar realmente a namorar foi um pouco rápido, mas a parte dele respeitar o momento dela e ela que realmente falar, não, agora eu acho que eu tô pronto pra gente ter um relacionamento, acho que foi uma parte boa desenvolvida. Tem a questão realmente do passado dele, que não foi bem desenvolvida, mas o dela eu acho que foi sim, entendeu? Que ele tava ali o tempo todo apoiando ela, ajudando ela a tentar superar ou tentar conviver ali com o passado dela. E agora, lendo o último comentário, a última resenha, a pessoa deu 3 estrelas também, e o título é: Me prometeram que era o melhor livro. Gente, realmente é o melhor livro da série. Então, assim, se você não gosta do segundo, olha, difícil. E aí a pessoa continua: Como foi penoso ler esse livro. Ele é exageradamente grande e maçante comparado ao primeiro, que apesar de tudo foi gostosinho de ler enquanto se foi um verdadeiro sacrifício. Olha, peraí, vamos lá. O primeiro livro é quase unânime as opiniões de que o primeiro livro é o pior. Essa pessoa gostou do primeiro e não gostou do segundo. Gente, o que aconteceu aqui? Realmente, a Sarah J. Maas ela tem um problema de, na maioria dos livros dela, serem muito grandes e terem cenas realmente desnecessárias que poderiam cortar pra diminuir a quantidade de páginas, entendeu? Mas eu acho que de todos ali, o segundo realmente é o melhor. E algumas cenas poderiam sim ser cortadas, mas que são melhores desenvolvidas do que os demais, entendeu? Então, caramba, ela gostou do primeiro mais do que o segundo. Caramba! Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês concordam com alguma dessas resenhas ou não. E até semana que vem.